Opa, fala aí pessoal, eu sou o Carlos Eduardo, espero que vocês estejam bem. E bom, no vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês os antigos projetos de Divinity House. Bom, se vocês estão por fora, eu acho que eu trouxe um vídeo por aqui mostrando os meus desenhos. E entre nesse vídeo eu acabei falando que tinha um projeto antigo de Divinity House, que no caso foram uns projetos lá muito antigões. Que no caso, Divinity House é um projeto que eu fiz lá quando criança, acho que lá por 2019 até cá. Se você não faz ideia, o Adam teve literalmente 3 versões, que literalmente a versão antiga que eu desenhava tudo em historinhas em quadrinho no papel, a versão do Wattpad, que mais tarde eu falarei, e a versão atual. Então, que tal começarmos com o primeiro Adam que eu fiz, que é o Adam de 2019. Eu acho que quando eu era criança, era uma criança que gostava muito de desenhar, mais ou menos como hoje em dia, né? Mas antigamente eu fazia uns desenhos muito desproporcionais, sabe? Quem nunca desenhou antes, sabe? Aqueles desenhos feios que se hoje em dia você visse, você teria vergonha de dizer que foi você que desenhou. E entre eles eu era uma criança que gostava muito de fazer história em quadrinho. No início eu fazia, sei lá, histórias do quadrinho do Homem-Aranha, do Sonic, sei lá, dos Power Rangers. E aí então, acho que foi os meus pais ou meus tios, não lembro direito, que me incentivaram a criar uma história bem original, né? E aí então é o que eu fiz? Eu criei, sei lá, né? A Turma do Carlinhos. Sim, cara, eu criei um gibi chamado Turma do Carlinhos. Eu era uma criança bem descriativa, sabe? Era, sei lá, literalmente a Turma da Mônica, porque eu só tinha gibi da Mônica, que não é hoje em dia, como eu sou ferrado de mangá. E bom, e aí então um dia, né, quando eu tava na casa da minha tia assistindo, sei lá, eu acho que tava assistindo Pokémon. Aí veio o meu primo Gabriel e disse: "Aê, Dudu, vem ver uns negócios de macho aí." E aí então ele me apresentou o Dragon Ball, que eu acho que foi o ápice pra mim. Eu fiquei tipo assim, uou, era a coisa mais de macho do mundo pra mim, né? Homens musculosos caindo na porrada entre si, onde a lição de moral era a violência sempre era a solução. E eu pensei, meu Deus, incrível! E aí então eu simplesmente, sei lá, né? Aí um tempinho depois eu tive uma ideia, né? De, sei lá, né? Criar uma história copiando, né? Copiando, né? Dragon Ball, né? E aí então, sei lá, eu criei Divinity House. E o motivo desse nome é que é literalmente Caos Divino em inglês. E naquela época eu tinha, até hoje eu tenho essa mania, né, de pôr nome em inglês para deixar as coisas mais bonitas, né. Sei lá, né, tinha um cara que literalmente chamava Frog Star, que é literalmente sapo estrela. E o cara não tinha nenhuma característica com sapo e muito menos com estrela, só pra você ver como era. E aí então eu creio que o protagonista, o Adam, que eu acho que eu escolhi o nome de Adam, né, porque eu achei que seria muito da hora colocar nome de americano, né. Se bem que hoje em dia eu tô de plano em fazer, sei lá, Divinity House ser um Sense Life da vida, humor brasileiro, sabe? Cara, o Adam daquela época era muito diferente do que é hoje em dia. Como vocês puderam ver, é um Adam que eu literalmente só peguei meus Super Saiyajins favoritos. Peguei o Bardock, o Super Saiyajin 4, a jaqueta da fusão e pronto, eu criei o Adam, que pra mim era o visual mais bonito que eu já tinha feito. O desenho que está sendo pintado bem aí na frente é uma versão reimaginada, mas naquela época eu não desenhava assim não. Mano, eu tentava copiar o estilo de Dragon Ball e falhava miseravelmente. Eu queria até mostrar os desenhos antigos, mas poxa cara, eu perdi todos os meus desenhos, né? Queria mostrar e passar vergonha aqui na frente de vocês, mas infelizmente não dá. E a personalidade, além da aparência, também era diferente. Era o que? Ele tinha a personalidade do Jojo Jotaro, mano. Ele era, sei lá, né, um cara sério que se fazia de tissudeiro, né, que não ligava pra ninguém, mas no final ele sempre salvava todo mundo. E ele também se transformava em 3 Super Saiyajin. O Super Saiyajin laranja, que naquela época era só laranja porque não tinha amarelo. O Super Saiyajin 3 Blue. E também um Super Saiyajin 4-5, né? Que era um Super Saiyajin 4 prateado, que hoje em dia é conhecido como Super Saiyajin 5. E a história também era bem simples, né? Era o que? Um cara que era que nem um super-herói, só que não usava traje, salvava a cidade e tinha um montão de vilão improvável. Só que como era uma criança sem criatividade, sei lá, botava ele pra cair na porrada com qualquer personagem que eu gostava. Mano, eu literalmente fiz o que? Crossover com o Sonic, fiz ele cair na porrada com o Naruto, e até mesmo com o próprio Goku, mano. Ele fez ele tentar peitar o Goku, mano. E engraçado que você for pôr os dois personagens frente a frente, dá pra ver que o primeiro Adam, o Adam de 2019, conseguia ser 1000 vezes mais hétero que o Adam hoje em dia, mano. Só pra você ver, olha só pra esse Adam e olha só pro outro Adam.
E mano, é literalmente Adams totalmente diferente. Os três Adams são praticamente que nem Jojo, né, cara? Uma geração é mudando de protagonista, né? Vai ver que aqui pra 2030 ó, vai ter outro Adam aí, ó. Só pra você ver. E se vocês acham esse Adam aí bastante diferente do hoje em dia, é porque você não viu esse Adam aqui, ó. Então, eu acho que um ano inteiro, né? Fazendo só Divinity House Z, Divinity House Super, sei lá, Divinity House AF. E eu acho que foi durante a pandemia, né? Porque eu parei de fazer Divinity House. Porque, mano, eu acho que fazer as histórias em quadrinhos era um passatempo que eu fazia na escola, né? Porque quando eu tava entediado só fazia umas historinhas aleatórias por aí. E aí então eu parei. E aí então, no ano de 2022, eu comecei a assistir Yu-Gi-Oh, né? E eu pensei, nossa, cara, muito bom. Então eu decidi voltar a fazer Divinity House, né? Mas dessa vez tipo um reboot, né, velho? Rebootando o Adam, né? Sei lá, cara, eu me inspirei muito no visual do Faraó, né, mano? Eu achava aquele visual muito legal, então eu tentei fazer a mesma coisa. Eu coloquei uma camisa na Nirvana, que na época eu nem sabia o que era aquilo, eu só vi um monte de gente usando, e eu achei a camisa bonita e decidi colocar no Adam. E olha que você vê, cara, essa camisa da Nirvana, hoje eu me inspirei muito a fazer outra camisa do Adam, que apesar de ser um símbolo diferente do outro, dá pra ver que foi baseado. E aí então, esse Adam, diferente do Adam original, era um Adam que eu não fiz em história em quadrinho, eu fiz no Wattpad. Hoje em dia até tentaria procurar, né, mas infelizmente eu não achei, não sei o que aconteceu, que o negócio foi atrás. Mas enfim, a premissa desse Divinity House era bem parecida com Yu-Gi-Oh, né, gente? Ele era, sei lá, um Adam, que ele acabou descobrindo o poder, invocou, sei lá, o Azazel, e agora toda vez que ele quiser, se o Azazel quiser, na verdade, né, eles podem trocar de corpo. E é uma premissa bem parecida com Yu-Gi-Oh, né, porque naquela época eu virei fãzaço de Yu-Gi-Oh. E aí, então, tipo assim, ele nem tinha transformação, né, as batalhas, eu me inspirava bastante nas batalhas de Naruto, né, velho, eu pegava qualquer vídeo de Naruto Storm, pausava os frames e aí então eu passava em cima, né, velho? Só pra você ver, naquela época nem desenhar direito eu desenhava. Essa versão aqui vai ser bem mais diferente do que era antigamente. Porque esse daqui é o que? Eu coloquei 2 cintos nele. Negócios lá que o Yugi usa, aqueles espinhos lá de roqueiro. E tipo assim, não tem muito o que falar sobre esse Adam, né? Esse Adam aqui quase nem tem muita continuidade. Porque na época, né, eu ainda tava muito ocupado com a escola, né? Diferente de quando eu era criança que nem me importava, agora que eu percebi que tem que pôr mais dedicação. Se bem que agora eu regredi, né, gente? Agora eu nem pra escola mais ligo, né? E, enfim, esse Adam aqui eu acho que eu fiz uns 3 ou 4 capítulos desse Divinity House aí e acabei parando só por tédio mesmo. Aí E as características desse personagem era assim. Ele era mais parecido com o Yugi, né, cara? Não com o Yugi atual, é o Yugi Faraó, né? Ele era alguém mais sério, calculista, mas também gostava de dar umas sorrisos por aí. Bem diferente do Adam de 2019, né? Que era só um cara moçarião, que eu fiz ele sério, né? Porque na época eu tinha visto o Coelho, né? E achei muito da hora. E agora chegamos no Adam atual. O Adam que vocês tanto gostam, eu acho. Eu me inspirei muito nas características dos outros Adams aí, só que com umas pequenas leves mudanças. Como vocês puderam ver, todas as transformações do Adam, ele muda de gênero. E isso eu fiz bastante inspirado no meu youtuber favorito, o Dante Will. E aí então, foi indo assim mesmo. Eu fiz o visual dele como se fosse uma pessoa dos anos 90, dos anos 2000, sei lá. Era pro visual dele ser mais emo, né? Mais emo do que ele era antes de 2019. E eu também fiz ele ser um caçador. Caçadores, se você não sabe, eu acho que não, né? Porque eu só apresentei isso no mangá. Os caçadores é tipo uma associação de anti-heróis e coisa do tipo, onde eles caçam principais pessoas que o rei caçador manda matar. É tipo, são um bando de anti-heróis, só que o Adam, ele é diferente. Eu fiz ele pra ser mais um mocinho, sabe? Aqueles protagonistas lá. Diferente desses protagonistas aí, que são todos perfeitos, o Adam é totalmente imperfeito. Ele geralmente comete vários erros, mas pelo menos ele aprende com eles, né? Não tem muito o que falar, vocês já conhecem esse Adam aí. Eu acho que o Adam que eu quis mais apresentar é o Adam de 2019. Que pra mim eu acho que é o Adam que eu mais gosto atualmente, né? Vocês devem entender o porquê. Então eu acho que deve ser isso. E também esse Adam aqui é o único que eu justifiquei qual é a raça dele, já que os outros Adam eram basicamente, a gente não sabia se eles eram humanos ou não. Isso daí todo mundo já deve saber que o Adam é o Nephilim, né?
Nephilim, pra quem não sabe o que é uma raça bíblica de gigantes pré-históricos que praticamente só apareceram no livro de Gênesis, que são basicamente híbridos de humanos com anjos. E assim como na Bíblia, os Nephilim são heróis, né? Praticamente tá nos instintos dele. Não existe Nephilim do mal. É basicamente, tipo, tá no sangue eles salvarem os seres humanos e coisa do tipo. Por isso o Adam, assim, hesita tanto em matar pessoas inocentes e coisa do tipo. Ele é totalmente diferente, sei lá, do Gozer, né? Que ele basicamente mata as pessoas por simplesmente matar mesmo. E isso aí. E aí eu devo estar se perguntando, qual é o intuito desse vídeo? Bom, ultimamente eu andei procurando aí no meu quarto e acabei achando uns gibis velhos aí. Eu acabei me lembrando desse projeto aí de Divinity House por conta de um... Não sei dizer se é um desenho ou não, mas é basicamente um texto que eu fiz na escola de Divinity House mesmo, daquele Divinity House 2019. E então eu lembrei e decidi fazer um vídeo sobre, né? Porque, tipo assim, eu tô de plano em fazer um curta mostrando o Adam de 2019, né? Porque, querendo ou não, esse é o Adam que eu realmente queria salvar. E também, quem sabe, né? Eu tô tentando mudar a história aí. Esses outros dois Adams do passado provavelmente podem ser, sei lá, ancestrais do Adam, parentes antigos, tataravós ou coisa do tipo. E eu vim aqui só pra isso mesmo. Divinity House tá ficando igual FNAF, hein? Mudando a lore a cada 3 dias, né? Mas enfim, gente. Eu acho que esse é o vídeo, né? Só foi um vídeo de apresentação mesmo. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais.